mas a gente tem o Reinaldo Azevedo. Vocês viram o pitizinho da véia louca? O cara tava assim. Vou colocar o vídeo só. 60 pessoas mortas em confronto, ok? 60 pessoas mortas em confronto. Quando a gente chegar ali. Vamos lá. Vamos lá. Atualizando os números, 60 bandidos mortos em confronto, 60 pessoas mortas. Perfeito. 60 pessoas mortas em confronto. Bandidos, entendi. Se são bandidos. Só um minuto, Arthur. Sim. Isso é importante como critério aqui. Eu não sei se são bandidos. A linguagem também é muito importante com que a imprensa trata essas coisas. Eu sei que não fomos nós. A hora que tiver a ficha de cada um dos mortos, porque senão, além da pessoa ser preta e pobre, ela perde direito a uma história. Ela perde direito a ter a sua ficha, a sua biografia. Ela morre, ela vira bandida. Pedri, preto, assim, preto, pobre, puta, periférico, que a esquerda fala o tempo todo, eles ficam repetindo esses chavões. Agora, eu posso até ser um purista, até como alguém que gosta de buscar a verdade. Sim, do ponto de vista filosófico, ele não está errado. Ele não está errado. Mas ele se descola da realidade quando a gente está falando de uma operação que foi estruturada, de uma confia. Aí que entra o ponto. Você confia na força policial de elite do Rio de Janeiro? Você confia no BOP? Porque eu confio no BOP, no trabalho do BOP. Tem policial do BOP que se corrompeu? Tem. Tem casos de policial que virou miliciano e tarará, e foi pro tráfico também. Isso acontece. E existe uma sorte de discussões e uma variedade de discussões interessantes para você fazer. Mas agora, na operação policial, e em todas as evidências, e o confronto em si, que é um confronto de guerra, aquilo lá, isso daí é guerra. É guerra contra terrorista. A hora que o negócio vai para esse lado, aí tudo que vem de pureza, o puritanismo jornalístico, nesse caso o pseudo-jornalístico do Reinaldo Azevedo, cai por terra. Porque o enfoque tem que começar, a premissa tem que ser o seguinte: isso daqui é confronto com terrorista em solo brasileiro. Pedri. Isso. Eu até te admiro, viu, Marco? Tu dá a confiança para a palavra do Reinaldo Azevedo. Né? O Reinaldo Azevedo é uma pessoa que eu acho que a Paula Schmidt fala muito nisso, né, no tal do compromate, né? Ela acredita, e eu também acredito nisso, que alguma coisa aconteceu em relação ao Reinaldo Azevedo, que ele teve que simplesmente mudar de persona, né? Ou seja, ele, do nada ele mudou de persona, mudou todos os seus conceitos, mudou todo o trabalho que ele fazia até a derrubada do PT. Então algo aí aconteceu. Então assim, eu não dou o valor para o que vem da boca do Reinaldo Azevedo. E mais ainda, tá? Em relação à linguagem, veja isso, tá, Marco? Ele tem todo o cuidado de não chamar de bandidos. Mas quando é para chamar a velhinha, né, velhinha de terrorista, quando é para chamar a velhinha de terrorista, quando é para chamar uma mãe de 2 filhas que escreve no batom uma status de terrorista e condenar a 17 anos, ele não tem esse cuidado. Então a gente percebe com esse duplo padrão do Reinaldo, que na verdade ele é um militante político, né, da pior qualidade, da pior espécie, né, vendido inclusive, que se fosse ainda de esquerda a vida inteira, a gente poderia dar um tipo de crédito para ele, mas nem isso ele é. Então o Reinaldo Azevedo é um ser da pior espécie no organismo brasileiro. Ele faz mal para o escrutínio da verdade. E aí, entrando um pouco nessa tua fala, dando aí essa verdade porque ele está falando, é exatamente o que tu disse. A gente está falando de um exército irregular dentro de um território que era para ser brasileiro. Ou seja, então é um exército regular contra um exército irregular, e o número de mortos em relação a esse confronto, ele é de uma guerra. Ou seja, né? Eu estou vendo muita dificuldade deles conseguirem encaixar qualquer narrativa de vitimismo, porque o sucesso, como eu falei antes, foi absoluto. Né? A gente não viu, tem até um vídeo muito bom na internet rolando, de uma youtuber que ficou falando sobre a questão das mães do tráfico, né? E de como isso é explorado, né?
Aparecem as mães chorando nos cadáveres, e realmente é um drama pessoal que eu nunca gostaria de ter, né? Mas vejam que as mães dos policiais mortos não aparecem, né? As mães das vítimas do tráfico também não aparecem. Então é toda uma guerra de informação, uma guerra de posição, uma guerra de narrativa que vai dando contornos para o que o Reinaldo Azevedo está falando. Mas vindo do Reinaldo Azevedo, né, que quer cadear a velhinha 15 anos dentro da cadeia, é algo que não... Mas esse é o ponto, Pedri. O maravilhoso, quando você vê que o cara tá agindo com o fígado, e você vê o fígado dele aí numa situação que não tinha que ter fígado. Eu tô feliz, eu tô triste que 4 policiais morreram, e fiquei triste mesmo. Porra, ontem eu chorei pensando na situação toda, tava vendo, fiquei mal. E é o duplo padrão. A gente expõe a contradição. Fiquei feliz que 60, 120, e se vier, porra, 1.300, foi 1.300, bichão. Quem mandou? Agora, eu tô falando assim, o ensaio pseudo-jornalístico que ele faz, de asepsia, ele não usa. Essa é a exposição total de contradição do cara. Ele não usa isso para Débora do Batom. Ele não quer saber se teve devido processo legal, ampla defesa, contraditório para Débora do Batom. Ele não quer falar sobre proporcionalidade, ele não quer falar sobre o abuso de poder que se esconde atrás da falta de proporcionalidade das penas combinadas para todos que foram parte dessa operação promovida pelo Supremo, essa farsa promovida pelo Supremo. E quando esse duplo padrão é escancarado, eu falo, porra, eu não tenho QI 170. Eu acho que eu tenho um QI mais próximo do macaco. Eu sou um cara, eu preciso ler, reler, eu sou meio burraldo. Eu preciso trabalhar muito para fazer o argumento, pensar, olhar para a situação de vários ângulos. E eu falo, caramba, eu enxergo isso. E os caras, e tem muita gente que não enxerga. É óbvio, é evidente que o cara é uma fraude. O Reinaldo Azevedo é uma fraude cuspida e escarrada há uns, pelo menos uns 8, desde que ele fez a viragem. O que me impressiona é a viragem, é o compromisso que você falou. Quer dizer... Eu só fazer uma parte que tu tá falando, Marco, eu vou um pouco além em relação ao Reinaldo, tá? O Reinaldo é um agente, né? Um agente do sistema. Ele materializa, né? Ele materializa frames, materializa rótulos para que o sistema judiciário faça ação política. Ou seja, o Reinaldo Azevedo é aquele cara que está diariamente na rádio dizendo é terrorista, é golpista, é terrorista, é golpista. Ele não chama de cidadão, Se vocês forem perceber, e eu até apresentei nos 2 CPECs, eu criei uma tese que é o teorema da superposição dos fatos, né? Ou seja, há uma sequência entre o fato, a narrativa e a materialização que gera a ação política. O Reinaldo Azevedo, ele é um agente dessa materialização. Ele martela dia e noite nos seus canais, né, e em verdade sobre uma gama de brasileiros, para que haja sim uma ação política, tanto judiciária quanto policial em cima deles. Ou seja, então o Reinaldo ele passa, né, do ponto de ser um jornalista militante para ser um agente desse processo todo. Ou seja, né, o judiciário acaba encontrando nele, né, o substrato de linguagem para fazer ação política. Né? Mas esse fenômeno aí, a gente às vezes se espanta achando que é novo, mas isso daí é experimento soviético 100% reproduzido e replicado no século XXI. Mas é importante, Marco, as pessoas saberem essa sequência. Sim, sim. Só meter minha colher. Diga. Meter minha colher nessa resenha. Meta colher, Dárcio. Sua colher é sempre bem-vinda. Não, é porque no julgamento de Nuremberg os propagandistas também foram julgados. E a função desses agentes de influência é justamente essa, ou seja, o Reinaldo, quando ele desumaniza o Bolsonaro, quando ele desumaniza todos aqueles que apoiam o campo conservador e humaniza os criminosos, ou seja, todo comportamento repulsivo ele trata de forma mais humana possível. Não, são pessoas. E aquelas pessoas que estavam lá ali é gado, ali é o pior tipo de gente, é o abominável. Essa é a função dele. Portanto, se morreu o Clezão, ninguém precisa se preocupar, porque foi só um ser abjeto que morreu e por isso a sociedade está mais segura, né? Mas no caso
desses sujeitos que estavam com vocês nas mãos, não. Aí são pessoas que a gente tem que fazer um minuto de silêncio por elas, né, Boulos? É isso. E eu queria... Eu tenho que bater no Reinaldo também, só eu que não, hein? Todo mundo... Não, martela. O Reinaldo tá que nem aquele boneco. Qual que é aquele boneco lá que você fica tentando abrir para ver o que tem? Eu já fui chamado de nazista pelo Reinaldo porque eu chamei o Covid de vírus chinês, tá? Pra você saber. Nazista por mais de uma semana. Nazista. China. Foi incrível. Eu uso uma muito semana bastante. dedicada. Eu uso muito aqui aqui nos meus comentários, a expressão meretriz intelectual. Eu gosto muito dela, cara. E eu acho que é impossível se definir a personificação de uma pessoa como meretriz intelectual, alguém que encaixe-se mais nesse papel do que o Reinaldo Azevedo. Tudo, talvez tem uma parte da nossa audiência que é mais nova, que não acompanha, mas tudo que o Reinaldo Azevedo diz hoje em dia pode ser refutado pelo próprio Reinaldo Azevedo de uns 15 anos atrás, uns 12 anos atrás, quando ele tinha coluna na Veja, escrevia todos os dias. Escreve muito bem, inclusive. O cara escreveu O País dos Petralhas. Ah, Fred, você está elogiando um agente? Não, mas canalhas também têm talentos. E o Reinaldo Azevedo tem um bom talento. Tinha um bom talento para escrever quando ele se baseava na verdade. E fazia críticas muito contundentes ao PT. Agora, sem dúvida, a gente se pergunta o que aconteceu. Eles devem ter vídeo dele pior do que os vídeos do Glenn Greenwald. É ele isso. se prestar esse papel. Barroso. Pra ele se prestar esse papel, Eu vou pedir nessa aí. a invertida, a virada de chave, gente. Isso assim, é algo vergonhoso. E a gente vê que agora ele tá adotando até os jargões da extrema esquerda. Falando, é preto, pobre que tá morrendo. Gente, isso é a coisa mais rasa intelectualmente possível. Então, assim, do trotskismo você quem veio... quiser refutar o Reinaldo Azevedo, procure o Reinaldo Azevedo de alguns anos atrás. E outra, e para refutá-lo de novo, volta mais no passado. Do trotskismo você veio, ao trotskismo você voltará.